Sabe, Moisés ensinou um fascínio ao povo de Israel. A paixão pela presença de Deus. O povo de Israel teve a primeira relação com um Deus de poder, não com um Deus de presença. Porque Deus chegou derramando 10 pragas, abrindo o mar vermelho. Então a referência do povo para com Deus era poder. Moisés foi um homem que teve uma descoberta de Deus pela presença. Ele estava no meio do nada e Deus aparece para ele queimando no arbusto, de uma forma que aquela chama era infinita e não se consumia. E Deus chama esse cara e coloca dentro do coração dele um fascínio poderoso de um chamado. Ontem nós conversávamos que chamado não é privilégio, chamado é ajuste, chamado é acerto. É Deus me colocando dentro daquilo para que eu nasci, para que eu existo. Por isso a primeira vez que a palavra chamada aparece na Bíblia para Adão, quando ele estava atrás de arbustos escondidos, e Deus diz: cara, vem tomar o lugar que te pertence. Então quando você ouve um chamado de Deus, Deus está te posicionando para algo muito poderoso. Quantos acreditam que Deus quer fazer um avivamento nessa cidade? Quantos querem construir este avivamento com Deus? Não é fazer parte, mas ser. Construir, dar forma, fazer acontecer. Os avivamentos sempre aconteceram por intermédio de pessoas que estavam buscando algo a mais. Não apenas sensações. Nós vivemos hoje uma igreja de sensações. Mas o verdadeiro avivamento da presença de Deus é mais que sensações. É algo tão enfático e poderoso. Existiram diversos tipos de avivamentos na história. Alguns sociológicos, como o de Calvino, que foi um avivamento que tocou totalmente estruturas sociais. Mas existe um avivamento no país de Gales que eu acho muito interessante, porque existiam tantas igrejas naqueles dias. As igrejas eram cheias, porque o povo tinha pouca atividade, era muita gente do campo. E uma das atividades sociais era frequentar um culto. Mas era engraçado que a maioria do povo era ignorante e os pastores eram cultos. Então o povo não entendia muita coisa que se era pregado, porque tinham sermões elaborados, mas o entendimento intelectual das pessoas era baixo. E o que existia era uma igreja cheia de pessoas vazias, que estavam ali batendo cartão, preenchendo um auditório, mas não entendendo o sentido de compor ou definir aquela massa. E os jovens começaram então a buscar a Deus por algo a mais do que simplesmente um amontoar de pessoas. E nas reuniões de oração, uma palavra que marcou a vida desses caras foi uma frase. E essa frase apenas eles começavam orando dizendo: dobra-nos, Senhor. Dobra-nos como o oleiro dobra a massa, para que possamos sentir o toque das tuas mãos trabalhando as nossas vidas. Quantos estão abertos para que sejam
dobrados pelo Espírito Santo. Quantos podem dizer isso? Espírito Santo, dobra-me e faça-me o que você quiser, faça o que você quiser. Então eu quero começar dizendo, esta é uma cidade bonita, bela, de muitos recursos, de muita estrutura. Eu quero profetizar uma palavra, que Deus está levantando uma geração de pessoas que estão procurando algo a mais que uma estrutura, algo a mais que sensações, algo a mais do que uma casa bonita como esta. A maior beleza que nós precisamos encontrar aqui hoje é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é maior que essa casa. E a nossa vida, ela se torna feia sem a presença do Espírito Santo. E eu quero começar a liberar uma palavra, que é uma beleza espiritual chegando sobre a igreja de Cristo. E esta é uma beleza que nasce da santidade de Deus. Existe beleza na santidade de Deus. Por isso, a beleza da sua santidade. E eu quero profetizar que o avivamento começará com uma restauração de santidade, com uma restauração de pureza. Porque por esse caminho de zelo, nós iremos nos reconectar com a beleza de Deus. Quantos se abrem para isso? Por isso, remover a cinza. Moisés conheceu um Deus santo. E a primeira posição de Deus para Moisés foi movida, foi dizer, cara, tira as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você está pisando é diferente. Fala para o seu irmão, você quer pisar em lugar diferente? Tira as suas sandálias. Eu quero liberar esta palavra. Que Deus vai trocar as nossas sandálias, para que a gente possa pisar no novo lugar. Nós não pisaremos num novo lugar sagrado com sandálias velhas, gente. Então precisamos trocar os caminhos. A isso se refere. E Moisés tirou as sandálias. E o DNA de Moisés se conectou com aquela manifestação de Deus. E aquela manifestação resultou em uma marca. Deus chamou um homem para arrebentar uma nação no meio. O que Deus precisa para quebrar uma cidade no meio? O que Deus precisa para quebrar uma geração no meio? Talvez apenas uma pessoa de verdade. Uma pessoa autêntica. Uma pessoa que não tenha referência para copiar. Moisés não tinha ninguém para copiar. Ele tinha que ser original. Uma das belezas que eu amo no avivamento de Moisés é a originalidade. Porque ele não tinha nenhuma referência para profanar a mente dele. Ensinaram a ele como cantar, como orar, como profetizar, como fazer. Não. Ele simplesmente deixou o próprio Espírito de Deus ir construir isso. Eu quero dizer uma palavra a vocês. As cópias têm destruído a originalidade do nosso tempo. Se nós oramos por um avivamento e profetizamos ele, este avivamento não será cópia de nenhum outro. Por isso Deus manda você trocar as sandálias. Porque o que Deus está te chamando para pisar não tem nenhum produto manufaturado. Por isso as sandálias eram manufaturadas e construídas. E eu quero liberar uma palavra de profecia que Deus está chamando a igreja para pisar num terreno novo. E que tudo aquilo que nós construímos e que colocamos como sandálias para que todos pudessem utilizar, não serve para esse novo tempo. Você está disposto a deixar a tua velha sandália? Deus não quer restaurar você o que você era. Deus quer fazer algo novo na tua vida.
Deus não vai trazer de volta um avivamento que você vai viver, já viveu. Vai ser algo original e novo. Por isso, eu quero dizer que o avivamento que a igreja nunca provou está prestes a acontecer. E este será um avivamento diferente de todos os outros avivamentos. Porque este será um avivamento contra a época e o espírito do nosso tempo. Os avivamentos confrontam os espíritos de seu tempo. Por isso que o avivamento de 90 não serve para hoje. O de 80 não serve para hoje. Não existia celular em 90. Não tinha internet. Eu quero dizer que hoje, uma única coisa que pode frear a velocidade da internet é o Espírito. Sabe por quê? Fala para o seu irmão, a internet já está sobre o parâmetro da velocidade da luz. E a luz nasceu do Espírito. O Espírito é superior à velocidade da luz. O avivamento que virá sobre a igreja do futuro terá a velocidade do Espírito, será assim. E o que aconteceria um dia, isso vai de uma ponta a outra. Por isso, eu fico impactado quando eu vejo Deus marcando jovens de hoje. Quando eu vejo uma criança de 6 anos pronta para governar o mundo, porque já governa um tablet, eu digo, Deus. Imagina o que esse garoto pode fazer dentro de um avivamento. Um menino de 8 anos governa um celular. Com 18 estará governando o sistema de mundo. Você imagina que vai ser um avivamento sobre essa geração? Por isso Deus está dizendo, pense diferente. Troque suas sandálias. A cultura é outra. O tempo é outro. As manifestações serão diferentes. As sensações serão diferentes. O profetizar será diferente. Como os dons serão utilizados serão diferentes. Porque tem a ver com este tempo. Êxodo capítulo 33, verso 18, Moisés fez um pedido a Deus. Um pedido para conhecer. Ele já se movia dentro de algo que ele não conhecia profundamente. Ele tinha provas do poder de Deus. Mas ele nunca tinha visto a glória de Deus. Nós somos um ponto enfático nisso, porque falamos o que não conhecemos. Nós falamos sobre um Deus de poder, um Deus de avivamento, um Deus sobrenatural. E nós temos cultos tão naturais com Deus. Passamos um ano fazendo cultos naturais. Ouvimos centenas de mensagens num ano. E no balanço de um ano, quando termina, você vê que cada dia mais a tua vida se torna mais natural do que era. Você vai construindo uma religião. E um Deus que está no topo dessa religião. Você sabe falar dele, o seu evangelho se resume em 10 versículos bíblicos bem memorizados na sua mente, 4 princípios contextualizados da sua cultura atual de cristianismo. Mas você não sabe demonstrar Deus, explicar quem é Deus, falar a frequência da voz de Deus, explicar o odor de Deus, qual é o cheiro de Deus. Então Moisés diz, olha, para mim, Deus, para minha pessoa isso é muito pouco. Eu estou cavando por algo mais forte. Estou esperando algo mais profundo. Quantos vieram essa noite para cavar? Você leu o conceito do culto? Tem a ver com estar numa espreita.
com estar esperando. E saber perceber quando isso chega. Você está percebendo que está chegando? Eu quero que durante um minuto você faça algo. Feche os seus olhos. Nós somos muito ruins de percepção. E eu quero que você apenas durante alguns segundos fale: Espírito Santo, me ensina a perceber. Me ensina a perceber o que está chegando. Faça-me sensível. Eu quero ser como um fio desencapado, que perceba as coisas. Moisés então suplicou a Yahweh: rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor o orientou: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, Yahweh, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim. Põe-te sobre a fenda da rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a minha palma das mãos, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da minha mão e verás pelas costas, mas não a minha face não poderá ver. Qual era o fascínio de Moisés? Ver a Deus. Quantos querem ver a Deus? A gente sempre cantava aquela canção: só quero ver você. Agora, que difícil é para Moisés, e foi, ter uma revelação tão profunda que Adão andou com Deus, viu a Deus. Moisés escreveu o Gênesis, trouxe a narrativa de Adão andando com Deus no jardim, e não conseguiu ver a Deus. Você pode imaginar essa loucura, essa brincadeira de Deus com Moisés? Falou: Moisés, você vai escrever Gênesis, eu vou te explicar como Adão andava comigo. O fascínio de Moisés era... Qual era o fascínio dele? Era saber que um homem chamado Adão havia andado com Deus. Então ele tinha uma referência e uma história que era possível se aproximar da presença de Deus. E uma coisa fascinante na caminhada de Deus com Adão, nós sempre perguntamos o que é a glória de Deus. Às vezes nós pensamos que a glória de Deus é um tremelique, ou que a glória de Deus é você falar muito em línguas. Gente, todas estas coisas são apenas expressões, produtos, resultados, frutos de um impacto e de um contato com a glória de Deus. Mas a glória de Deus é muito mais que isso. Adão andava com Deus em um estado de glória. Por isso ele poderia ver a Deus, conversar com Deus, ouvir a Deus. Quando Adão pecou, ele não apenas foi desconectado de Deus, ele decaiu da glória. E decair da glória é não desfrutar do mesmo estado que Deus. Então por isso ele não podia mais falar face a face, ouvir a Deus.
quando ele foi posto para fora do Éden, ele foi desconectado dessa condição. Deus deixou Moisés doido, por entender que Adão andou com ele. Deus deixou Moisés doido, por entender que Noé andou com ele. E que Deus olhou para ele e viu graça. Mas Deus deixou ainda Moisés mais louco, quando viu que existia um cara chamado Enoque. E que esse cara andava com Deus, conversava com Deus, e não viu a morte. Enoque foi o homem que conseguiu levar a matéria de um estado comum para o estado divino. Conseguiu fazer uma transmutação, uma viagem intergaláctica. Viajar além do tempo e mudar de atmosfera sem ser consumido. Porque a sua matéria foi elevada a partir do momento que ele começou a andar com Deus. Fala para o seu irmão, a glória de Deus eleva a sua vida. Uma pessoa que anda em um estado de glória tem vida elevada. Você sabe o que é uma vida elevada? É quando você não está apenas como um produto limitado do seu tempo de vida. É quando você não vive pelos consumos naturais que todos os seres humanos estão aí convivendo. É quando você entende que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos querem ouvir palavras de Deus? Esta é uma função dos profetas. Por isso Jesus disse, as minhas palavras, elas são espírito e vida. A palavra é um espírito. E quando você começa a ouvir a Deus, você não está apenas recebendo palavra, você está elevando o seu espírito. Porque o espírito da palavra vai acrescendo, expansionando a sua matéria espiritual. Por isso a vida de Enoque, ela foi saindo de uma vida elevada para aqueles mais curiosos ou um pouco místicos, que leram o livro de Enoque. Ele diz que Enoque começou assim: ele passava um dia com Deus e 10 com os homens. Depois 8 dias com Deus e 2 com os homens. E até que ele começou a inverter. Ele passava 30 dias com Deus e 10 com os homens. 40 com Deus e 5 com os homens. Até que passava um dia com os homens e todos com Deus. Porque nós começou a andar com Deus nessa atmosfera de glória. Quantos querem andar em uma atmosfera de glória? Você tem certeza? Isso vai destruir a tua vida material. Isso vai destruir os teus valores comuns. Isso vai contra a cultura da sua época e os valores da sociedade atual. Quantos querem andar com Deus? Tem certeza disso? Você vai comprar o inimigo. Fale para o seu irmão, quando você ganha a amizade de Deus, você se torna inimigo do mundo. Você tem certeza que você quer ser inimigo do mundo? Então não existe, o avivamento de Deus não flerta com o mundo caído. Os valores da glória de Deus não são flexíveis com a cultura natural e comum. Pessoas que andam em glória se elevam. Se elevam em zelo.
porque conhecem a beleza da santidade de Deus. E protegem o princípio elementar do que define sua aliança com Deus. Por isso Enoque se tornou zeloso. E tenho profetizado esta palavra e queimado. Deus vai levantar um povo zeloso no mundo. Êxodo 20, ele disse: meu nome é Deus zeloso. Vocês não farão culto a outros deuses. Vocês não construirão imagem. Por isso eu quero dizer, o zelo de Deus destrói a idolatria. E eu declaro que uma geração de zelo vai derrubar um espírito de idolatria. A idolatria é a profanação da adoração. Você quer provar da glória de Deus com Enoque? Se eleva em zelo. Essa vai ser a primeira característica que um avivamento está chegando na sua vida. Zelo. Zelo pelo Senhor. Zelo pelas coisas de Deus. Zelo pela palavra. Zelo por teu casamento. Zelo pelos teus filhos. Zelo pelo destino da tua casa. Zelo pelos bens que Deus te deu. Zelo pelo testemunho de Deus na tua vida. Quantos querem zelo? Então não case seus filhos com qualquer pessoa. Zelo pela tua casa. Não case teu filho com ímpio. Não use os recursos de Deus para alimentar a idolatria. Você quer ser zeloso? Isso é ser elevado. Eu quero liberar uma palavra para Curitiba. Deus está levantando um povo elevado nessa cidade. Um povo que vai subir a régua. Um povo que vai subir o nível. Quantos querem subir a régua? Isso é andar com Deus. Andar em glória é elevar-se, é subir a régua. Então eu quero profetizar: o seu nível de vida com Deus será elevado. Elevado, exigente, santo, puro, glorificado, elevado. Então você vai elevar o seu nível de oração. Você não vai ficar mais no WhatsApp, no Netflix, que com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Você não vai ter alegria de pagar R$120 na churrascaria e chorar para comprar um livro de 50 que pode mudar a tua vida. Você não vai ter alegria de pagar um resort, né? E pagar R$6.000 em 2 dias e nunca dar uma oferta de R$100 chorando. Você vai entender o que é zelo. Tem uma irmã que caminha com a gente. Ela tem um cachorro. Um dia ela veio falar comigo. Eu falei: cara, você não conhece a Deus. Ela falou: por quê? Eu falei: você gasta R$4.000 por mês com o seu cachorro. Você dá menos de R$400 de oferta por mês. Deus é menos honrado que teu cachorro. Aí ela ficou assim. Você sabe o que é zelo? Você sabe o que é honra? Você sabe o que é avivamento? É quando Deus se torna o seu ideal absoluto. Ele não é uma coisa importante, Ele é mais. Ele não está entre as coisas importantes. Ele é o número 1. Enoque andou em glória porque colocou um Deus em número 1. Quantos querem colocar Deus em seu número 1? Você quer libertação nas suas finanças? Quer restauração na tua casa? Quer mudança na tua espiritualidade? Deus precisa ser o número 1 da sua vida. O número 1 da sua vida. Nada mais pode tomar este lugar. É incomparável, é inegociável, é incorruptível este lugar. Isso é ser elevado. A glória eleva.
Sabe quando você percebe que não está andando em glória? Quando ninguém diferencia a sua vida de outra pessoa. Então você é uma pessoa ética, de bom senso, paga seus impostos, tem um carro bonito, uma casa legal, trata bem as pessoas e só. Não há elevação. Ninguém olha você como uma montanha. Que vê você de longe e diz: uau, eu quero subir sobre o testemunho desse cara. Eu quero subir no exemplo de oração, de santidade e de pureza dele. Você entendeu porque Moisés ficou doido? Porque ele sabia que era possível subir. Enoque subia. Enoque estava subindo. Eu recebo esta palavra e eu libero aqui um tempo de subida sobre esta casa, fale. Um tempo de subida, sabe, Júnior? Subida. Deus vai te dar músicas para subir, cara. Subir o nível de adoração, subir o espírito das pessoas, sabe? O tempo de cópia, vai chegar um tempo que você vai cantar poucas músicas de pessoas aqui. Serão músicas que nascerão nesta casa. Vai subir o nível. Sabe por que teus filhos têm um nível com Deus baixo? Porque teu espírito não é elevado. Então tua casa denuncia a tua vida com Deus. A infelicidade da tua esposa mostra quão mau marido você é. A rebeldia de teus filhos mostra como o teu sacerdócio está fragmentado. A tua falta de prosperidade mostra que você é um homem sem administração, sem princípio de honra e prestígio com Deus e com as pessoas. Não há elevação. O Senhor não anda por caminhos baixos. Todos os teus caminhos e pensamentos são tão altos. Quando Deus eleva o seu caminho, Ele eleva o seu pensamento. O profeta Isaías profetizou que existe o caminho baixo e o caminho alto. Qual o caminho que você quer andar com Deus? Você quer cavar? Fale para o seu irmão: Deus, fale com coragem. Deus nunca se encontrou com homens em vales. Os encontros de Deus são nos lugares altos. Quantos querem subir a montanha? Deus não vai te encontrar no vale, Ele vai te encontrar em cima do monte. Quantos querem subir o monte hoje? Subir. Por isso Enoque andava com Deus e perdia gosto e sabor pela vida dos homens. Sabe quando a tua vida fica boa? Quando você perde a graça pela vida comum dos homens. Levante suas duas mãos para o alto. Fala: Espírito Santo, eu entendi. Quando eu não desejo mais nada, você me dá tudo. Porque o meu tudo se torna o Senhor. Quando você não quer mais nada, Deus te dá tudo. Porque o Senhor se torna o seu tudo. E quando o Senhor é o seu tudo, você não sofre mais de depressão, de opressão, de perturbação, de ansiedade, de medo, de insegurança, de incerteza, porque o Senhor é seu tudo. Enoque não sofria disso. Ele começou a se tornar estranho. Eu ouço uma voz falando: subam essa noite.
Existe um trono colocado no mais alto lugar. Cante isso. Onde Deus reina e a minha vida Ele governa. Se aos Enoques daqui desta noite cantam, Enoque começou a subir um caminho novo com Deus. E Deus começou a levar Enoque para andar no meio dos anjos e explicar a ele como os mundos eram formados, como a natureza o adorava. E chegou um momento que Enoque disse: Deus, a vida lá embaixo é muito simples. Eu não quero mais essa vida comum. Eu quero algo maior. Quero algo mais alto. Eu vi algo novo. Eu vi algo glorioso. Eu quero começar a profetizar nessa noite que você vai ver. Quantos querem ver a glória? A glória de Deus é a única forma de Deus te evangelizar da vida comum. Quando o profeta Isaías estava secularizado, perdido dentro de um sistema, ele gritou e disse: ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Deus evangeliza uma geração profética mostrando a sua glória novamente. E eu quero profetizar esta palavra, que há uma geração de sacerdotes na cidade de Curitiba que voltarão ver a glória de Deus. Estão sendo evangelizados pelo Espírito de Deus. Porque é tempo de se elevar. Deus levantará pessoas de um nível tão alto nessa cidade. Que a santidade trará um testemunho da glória de Deus. Por isso Moisés disse: Deus, mostra-me esta glória que Enoque viu. Eu quero ver. Não quero só ouvir. Eu quero ver. Deus não é teoria. Deus é experiência. Quantos querem ter experiência com a presença de Deus? Sabe você, de blusa branca, que eu te dei uma palavra? Levante suas mãos. As duas. Deus vai selar você como um sacerdote. Você vai ter uma experiência tão poderosa sobre a presença e a glória de Deus. Eu vejo Deus usando os seus ombros fortes para carregar a arca dele, cara. E você será construído um sacerdote. Aleluia. E Deus disse: Moisés, então espera. Se posiciona e espera. Começa agora, a partir desse mês de setembro, uma rota espiritual aberta nessa cidade. E eu quero profetizar, em 3 ciclos de 7 meses, vocês verão uma explosão acontecendo nessa cidade. Haverá uma remoção de um tempo velho.
porque o fogo não dorme. Deus está acordando esse fogo dentro de você. E como Enoque elevou a sua vida a partir da experiência com a glória de Deus, Moisés se tornou um homem elevado, que quando ele desceu, todo mundo dizia, ele foi desmaterializado. O rosto dele brilha. Moisés experimentou a matéria dos anjos. 40 dias sem comer e sem beber. Nenhum corpo humano suporta isso. E voltar brilhando? Eu quero liberar esta palavra. A glória de Deus vai trazer um novo brilho para a tua vida. Vai trazer uma nova beleza no seu casamento. Os casamentos estão sendo arrumados e restaurados para que voltem a brilhar. Deus está levantando casas sacerdotais. Casas sacerdotais. Deus está curando casas de sacerdotes que foram atropeladas, arrebentadas. E Deus está dizendo a você essa noite: eu vou trazer uma nova glória sobre a tua casa. E eu quero, em nome de Jesus, liberar esta palavra esta noite. Moisés pirou quando viu a história de todos que ele escreveu, porque Deus estava preparando-o para uma história nova. Tudo que você viu até hoje está te preparando o que Deus quer fazer com você. Por isso Deus te diz uma coisa essa noite: espera eu passar. Abacuque 2 diz: eu subirei na torre, olharei até que ele me diga o que está acontecendo. Você veio aqui para subir numa torre. E eu libero uma palavra: Curitiba será a torre para o sul do Brasil. Essa cidade é uma torre. Ela será uma torre profética para o sul do Brasil. O que Deus fará no sul. Quantos podem levantar as mãos? Porque aí lá vem uma profecia. Esta será uma cidade de atalaias proféticos. Esta será uma cidade de atalaias proféticos. O dom de visão será um dom público nessa cidade. Deus irá dar visão aberta para milhares de pessoas nessa cidade, porque esta será conhecida como a cidade de atalaias, que está no lugar alto para ver o que está chegando para o sul do Brasil. Quantos têm problema de visão física aqui? Levante as mãos. Só aqueles que têm problema de visão ficam com as mãos levantadas. Os demais fecham os olhos. Só que tem problema de visão fica com as mãos levantadas. Coloque as mãos sobre os seus olhos, você que tem problema de visão. Pai, eu oro neste momento por uma palavra de cura. E liberando sobre esta palavra de profecia, que esta é uma cidade de atalaias. Então eu oro para que o Senhor traga a cura. A cura dos olhos será um sinal profético nessa cidade. Haverá muita cura sobre os olhos, cura da visão. E isso será uma marca profética para identificar esta como a cidade de atalaias. Por isso o Senhor está subindo uma torre para que eles vejam. Sonhos e visões começarão a brotar dentro das famílias. E muitas pessoas começarão a escrever sonhos nesta cidade.